Chegou a hora. Hoje uma semana tensa. Confesso que estar aqui foi uma realização de sonho desde criança. E depois de 20 anos já, Deus sempre cumpre as promessas, né? Então, independente do que Deus te prometeu, independente do tempo, independente o tempo que custar, que passar, não se preocupe, que a promessa do Senhor ela vai se cumprir. Então, tenho certeza que muitos falaram que eu não estaria aqui, que eu não ia conseguir, que quem era eu para estar pregando a palavra do Senhor. Mas eu lembro ainda eu criança, 7 para 8 anos, estava até conversando hoje com o pastor Valterdi, que era um sonho de criança, quando eu olhava os pregoeiros da palavra do Senhor, eu falava, um dia ainda eu vou estar ali, e vou estar pregando a palavra do meu Deus. Então, irmãos, desde já quero pedir perdão, se eu vier falhar, mas ao olhar para mim, olha como profeta do Senhor profetizando, que eu tenho certeza que o que eu saí da minha boca não é de mim mesmo, é do Senhor. Então, antes de começar, eu também queria agradecer a todos, em especial a minha esposa, de um tempo atrás, resolveram passar um vento lá em casa, né? E realmente ela foi fiel comigo, onde muitos viraram as costas, mas ela sempre esteve ao meu lado me apoiando. Então agradeço primeiramente a Deus por ter colocado ela na minha vida e agradeço a ela também por ter permanecido, e quero dizer que hoje está concluindo a primeira promessa do Senhor na minha vida dela, na vida da minha família. Então, para aqueles que acharam que não ia conseguir, então pode dar uma engolida aí seca, que ainda vocês vão ter que me aturar por um bom tempo. Aleluia. Então, sem perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 1 em diante. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele, você está preparado? Você está preparado? Se não tiver, se prepara, porque hoje você vai sair nas asas do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Diz assim, todos acharam? Amém. Aqueles que não acharam, fala escola dominical. Lamentações, capítulo 5. Todos acharam? Amém. Graças a Deus. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque de sua mão. Com o perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigam a morrer, e aos moços tropeçam debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta.
Os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente em teu trono, de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor. Converte-nos a ti, e nós nos converteremos. Renova nosso dia como dantes. Renova, Senhor, nosso dia como dantes. A igreja agora. Renova, Senhor, nosso dia como dantes. De novo. Renova, Senhor, nosso dia como dantes. Mais uma vez. Renova, Senhor, nosso dia como dantes. Confesso que, ao estudar essa história, eu me deparei bem emocionado, porque, para quem conhece a história, Israel, Jerusalém, é a menina dos olhos do Senhor. Não tinha o costume de passar por determinada prova, nem muito menos ter que pagar pela própria água. Então Jeremias fala que o Senhor, que os velhos anciões, não eram mais reverenciados, bateram na cara dos velhos. Então Jeremias, por que ele estava falando essa tal lamentação? Por que ele proferia tais palavras? Ele estava lembrando que como Deus olhava para Israel, para Jerusalém, ele sabia da promessa do Senhor. Então quando ele fez essa tal lamentação, ele lembrando e vendo, as donzelas, as virgens sendo estupradas em praça pública, as mulheres, elas sendo mulheres de aluguéis, e os jovens, eles não cantavam mais porque foram penduradas as suas harpas cristãs. Imagine você no conforto, imagine você dentro da sua casa. Vamos dar o exemplo da própria casa. Vem, invadem a sua casa, te faz como prisioneiro, e você não pode nem mesmo se deitar na própria cama. Então Jeremias fala que tiraram o gozo do coração dele, tiraram o gozo do povo de Jerusalém, para ser mais exato, o povo de Judá, que era o reino sul. Então, cortaram a cabeça dos príncipes, a própria água que eram deles, eles tinham que pagar para beber. Os próprios egípcios e assírios, que eram servos, que passaram a dominar e eles estenderem a mão para comer. É uma situação difícil, porque uma cidade que não tem um costume de servir, não tem um costume de passar por prova, não tem um costume de passar por tal coisa e ficar dependendo dos outros. As crianças tropeçavam nas lenhas, porque carregavam as lenhas. Os jovens, eles não dançavam, não cantavam mais, porque foram escravizados. Muitos, foram humilhados em praça pública. Então, Jeremias, para quem não sabe, o nome Jeremias quer dizer Jeová estabelece. Ou seja, Deus estabelece. Então, Jeremias, ele nasceu em Anatote, mais ou menos a 5 quilômetros de Jerusalém. Ele mais precisamente da tribo de Benjamim. Ele era filho de Ilquias. Ilquias era da linhagem de Abitate, que no Abitate era o sumo sacerdote na época de Davi. Então Jeremias, ele tinha todo o caminho para ser o sumo sacerdote daquela época. Então ele teve o privilégio de ainda profetizar durante 4 décadas, ou seja, 40 anos, e para 4 reis. Ele teve o privilégio para ministrar para o rei Josias, que era um rei temente. E naquela época, Josias, ele era considerado para as pessoas até mesmo o Messias.
porque ele era da linhagem de Davi e de Judá. Josias ele era tão, foi um rei tão temente que aos 7 anos ele assumiu o trono. E Jeremias, com a sua audácia, com a sua ousadia que Deus deu para ele, aos 13 anos ele teve coragem de virar para a cara de Josias e falar: tu não és o Messias nascerá de uma virgem. Então, depois de ministrar em Josias, ele ministrou no filho de Josias, Salom, depois no rei Joaquim e por último o rei Zedequias, que foi o último rei de Judá. Então Jeremias teve esse privilégio todo e mesmo assim ele foi muito perseguido, assim que ele foi levantado como profeta. Então Jeremias, ele lembrava ao Senhor que como Israel era muito próspera. Jeremias ele não tinha esse costume de passar por essas provas. Então ele lembrava ao Senhor que como Jerusalém era tão próspera, que quando alguém falava: você mora em Jerusalém? Fala: eu moro. Então os outros falavam: nossa, Jerusalém, essa cidade é abençoada. Então, precisamente na época do rei Salomão, filho de Davi, o rei Salomão trouxe a fonte, a face de Deus voltada para Jerusalém. Então Jeremias ele fazia esse lamento lembrando do Senhor esta época de Salomão, que teve 33 anos de paz. Para você ter ideia, Salomão fazia 3 festas ao ano. Em cada festa ele matava 1000 bois, não para o povo, era só para sacrifício do Senhor. Para o povo eram 102 mil bois. Então a fartura era tão grande que para a construção do templo levou 20 anos e ele usou 153 mil homens. E desses 153 mil homens, nenhum era judeu. Então foi um rei tão sábio e tão próspero que nem o judeu colocou a mão na massa. Ele não queria, ele pegou de fora. Então imagine uma cidade que estava acostumada com prosperidade, com abundância, e passar pelo cativo durante esse tempo todo. Para você ter ideia, na construção do templo, o trono, para chegar até o trono, eram 500 metros de escada. Não igual a escada da Penha, que são muitos degraus, eram 6 degraus. Você andava andava, subiu o outro. Então era 500 metros, meio quilômetro, de puro ouro batido. Um ouro puro mesmo. De tão que era próspera a cidade e o reinado de Salomão. Então em cada degrau tinha um leão de 2,5 metros, também de ouro batido. O trono era feito todo de marfim, mas coberto de ouro puro, fino e batido. Então Jeremias ele fazia esse lamento para lembrar o Senhor dessa época. Senhor, renova nosso dia como dantes. Traz a sua face de novo para nós. Então, quando eu comecei a estudar essa história, eu confesso que eu até faço mesmo as minhas palavras, as palavras de Jeremias. Porque, para quem é da década, dos anos de 95, 98, 2000 para cá, até de repente não vai entender o que eu vou falar. Mas hoje os nossos cultos foram transformados em show. Hoje as pessoas querem um púlpito se tiver fama, se tiver o nome no outdoor, se tiver saindo nas revistas, se pagar um bom salário, se pagar uma boa oferta. Esquece a verdadeira palavra, o verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo. Então, antes mesmo dessa época, eu lembro, quando criança, eu, sentado na frente, eu olhava aquele irmão na unção, pregando a palavra do Senhor, e eu falava: nossa, eu quero estar ali. Mas eu não queria estar ali por causa da fama, nem por causa do dinheiro, mas sim simplesmente para ser usado por Senhor. Então hoje, é duro que eu estou dizendo, mas a gente tem que pedir um renovo ao Senhor, para que transforma a igreja de hoje na igreja de antigamente. Que a gente possa ter mais sede de buscar o Senhor.
Eu lembro que quando uma irmã era levantada em línguas, a outra do lado já levantava na interpretação. Eu lembro que quando os pregadores, eu criança, tinha o costume de, quando pregar a palavra do Senhor, perguntar quem queria ser batizado com o Espírito Santo. Hoje em dia a gente já não vê mais isso, e mal o apelo, né? E ainda tem que ficar perguntando: fulano, você quer aceitar Jesus? Fulano, você quer aceitar Jesus? E teria que ser o contrário, né? Você tem que perguntar se Jesus quer te aceitar, da forma que você está, e ainda recusa. Então, essa época renova nosso dia como dantes. Temos que trazer este momento para o presente. Tem que cuidar dos nossos filhos e colocar na cabeça dele que o único caminho de salvação é o caminho de Jesus Cristo, né? Eu tenho o costume de às vezes brincar. Eu falo do meu filho Henrique, né? Eu só de usar hoje o social, jamais eu forcei, jamais eu falei algo que ele tinha que usar. Eu acho que só pelo fato de eu usar, eu vejo ele usando, aquilo para mim é uma alegria tão grande, que na quarta-feira saí para comprar um terno para ele porque ele me pediu, não foi porque eu quis que ele usasse. E aquilo para mim hoje, vendo ele de terno e gravata, para mim aquilo foi uma alegria tão grande, porque não foi eu que forcei. Você tem que usar, você é obrigado a usar. Isso veio dele, né? Por mais que muitos falam que o Henrique é o desobediente, que é a ovelha negra da família, mas eu vejo o chamado do Senhor na vida dele, que jamais ele ia querer usar algo se não fosse da vontade do Senhor. Então, hoje a gente tem que fazer que esses dias voltem à casa do Senhor, que voltem para nossas vidas, para que a gente possa querer mais de Deus e menos de nós, né? Tem muitos que confundem porque ganham algo de Deus e acham que é o bambambam, que é o bom, né? Vou sair da igreja porque eu vou gravar meu CD, vou sair da igreja porque eu vou cantar com a minha banda, vou sair da igreja porque eu não vou pregar fora, vou fazer missão. Mas só vai para a missão se tiver salário, se tiver casa já alugada, se tiver compra, carro na garagem, né? Então eu queria citar até um exemplo de Daniel Bergman e acho que Bonavinte, não lembro, no ano de 1910, nos Estados Unidos, eles participando de um culto. Aí uma irmã, o irmão, né, na verdade, ele foi tomado ao Senhor falando em línguas. Aí a outra irmã já levantou interpretando e foi na mão de Daniel, buscou ele, colocou no meio da casa. Depois foi na mão de, acho que Bonavinte, né? Pegou na mão dele, juntou a mão dos dois, isso tudo e falando em línguas. E a irmã anônima, né? Então ninguém na história não sabe o nome, e começou a interpretar. E falou com eles que Deus tinha uma grande obra no Pará. Por coincidência, os dois moravam nos Estados Unidos e os dois eram suecos. Deus, ele é tão perfeito que ele colocou os dois suecos da mesma nacionalidade. Então eles foram para a biblioteca, foram pesquisar no mapa onde ficava Pará, e achou bem pequenininho lá no mapa do Brasil. Aí fizeram uma campanha, levantaram dinheiro, conseguiram uma passagem de navio, vieram no porão do navio descascando batata. Por isso que eu falo, hoje, os missionários de hoje só vai com salário, com carro na garagem, já com a casa pronta, se tiver pelo menos umas 20, 30 pessoas lá para pastorear. Se está chovendo, não quer sair. Se deu tiroteio, não quer também sair de casa. Então, eles chegaram no Pará, sentaram no banco da praça falando sueco. O que vai ser? Com 14 dólares no bolso. O que vai ser da gente falando sueco, né? O que vai ser? Mas vira para o irmão do seu lado e fala: quando Deus promete, Ele cumpre. E assim veio. O irmão sentou do lado deles, começaram a falar sueco. Sou pastor da Batista, porque tá. Jesus mandou vir na pracinha porque tinha 2 joias raras dele aqui. Aleluia.
Glória a Deus. E acabou cuidando deles, levaram para a igreja. Um começou a trabalhar, o outro começou a estudar o português. Os dois à noite ficavam no porão da igreja, estudando português, porque para falar bem fluente. Aí passou um ano, deram oportunidade para eles pregarem. Aí eles, antes de pregar, Daniel virou para o outro e falou: 1 ano já se passou e nenhuma alma a gente ganhou ainda para o Senhor. Aí deram oportunidade para eles pregar. Quando chegou na frente, ele falou: Jesus é o Senhor, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus fala em línguas estranhas. O pastor na hora emudeceu o microfone, excomungou eles da igreja, falou: sai daqui que essa linguagem é de demônio. E até então no Brasil ninguém ainda falava em línguas estranhas, ninguém ainda tinha experimentado o batismo com fogo. E eles saíram chateados, foram para o porão da igreja. O pastor falou: vai ficar no porão até arrumar uma casa. Eles ficaram no porão, eles foram até a irmã Celina. Chegaram até na irmã Celina, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus fala em línguas estranhas. E a irmã Celina: sai daqui, isso é coisa do demônio, o pastor falou que essa língua de vocês é do demônio. E Daniel falando: não, irmã Celina, não é do demônio, Jesus batiza. Levanta de madrugada, ora, pergunta a Jesus se essa língua é do demônio ou se é dele. Aí ela: eu não levanto coisa de madrugada não, isso é coisa de vocês também. O levantar de madrugada eu também não consigo não, porque eu tenho sono pesado e acordo bem de manhã cedo. Aí ele falando: não, então se vocês levantar de madrugada, você levantar de madrugada, você pergunta a Jesus se essa língua é dele mesmo? Não, tá, eu pergunto. Quando anoiteceu, ela foi dormir e eles dois lá no porão, de joelhos, vem orando: Jesus, acorda, irmã Celina. Jesus, acorda, irmã Celina. Quando deu meia-noite em ponto, irmã Celina tinha um galo mirim, que sempre cantava quando amanhecia, né? E quando deu meia-noite em ponto, subiu um clarão no céu, o galo, tá de dia, foi na janela da irmã Celina e cantou. A irmã Celina acordou, olhou para o relógio: meia-noite ainda, esse galo está doido. E virou para o lado: vou dormir de novo. E o sono não vinha. Virou para o outro lado: vou dormir de novo. O sono não vinha. Aí veio a lembrança: o irmão Daniel falou que se eu acordasse, eu tinha que perguntar a Jesus se essa é língua dele mesmo ou se é do demônio. Então ela mesmo deitada perguntou: Jesus, se essa língua for mesmo do Senhor, me fala agora. Então, automaticamente, porque nosso Deus ele é assim, ele não é como um ladrão. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele esperou uma pergunta para logo, imediatamente já batizar. A irmã Celina começou e pula daqui, pula dali, e roda, e pula, e fala línguas, e começa. Daqui a pouco foi no beliche, que a irmã dela dormia lá de cima, e começou a balançar. Irmã Celina, a Nazaré, que é a irmã dela, olhou, se espreguiçou, acendeu o candeeiro. Que é isso? Isso é coisa do demônio. Vou chamar o pastor. Saiu correndo pela rua, estava ainda com as roupas de dormir ainda, não tinha percebido. Logo que ela saiu correndo, eu creio que o Espírito Santo também saiu correndo atrás e batizou a irmã Nazaré lá na rua. E dali já foi batizando outros, e dali foi batizando outros. Então vamos pedir a Deus que renova nosso dia como dantes. Então, querido, sinto saudade da igreja primitiva, da igreja que quando a amizade entre o crente e o mundano não existia, porque luz e trevas não se juntam. Se antigamente você falava de um crente mal, era pedir para morrer. Eu confesso que lá na cidade, lá no bairro onde eu morava, tinha um pastor que ele era bem usado. Aí tinha outro lá que era bem da macumba mesmo. Chegou lá no dia lá e falou bem assim: se esse Deus mesmo que você serve cura meu irmão que está aleijado.
Aí o pastor, na hora lá, orou, o irmão na casa dele, que estava aleijado, veio andando até a igreja para provar que Deus cura. Então eu sinto falta dessa época. Eu sinto falta do batismo com o Espírito Santo. Eu sinto falta dos jovens, das crianças, que o sonho deles seja pregar a palavra do Senhor. Que eles não passam só de vaso, porque o vaso ele só tem valor quando ele tem uma unção. É igual quando você chega hoje numa floricultura e vê um vaso sem um arranjo de flor, você não vai achar o vaso bonito. Mas quando o vaso tem as flores, você vai achar, nossa, que vaso de flores bonito. Sabe o que eu aprendo? Que as flores, ela é unção do Senhor. Ela só deixa o vaso bonito enquanto tiver ela dentro do vaso. Enquanto não tiver, não passa de vaso, não passa de barro. Então eu quero te dizer que não importa quantos carros você tem na garagem, não importa o crédito que você tem no mercado, não importa seu estudo, seu certificado, se Jesus não tiver na sua vida para operar, para te ungir, para te usar, você vai passar, você não vai passar de barro, você não vai passar de simplesmente um vaso. Então espero que a gente possa sair daqui hoje com um renovo, que a gente pode resgatar o nosso primeiro amor e trazer para esses jovens dessas décadas para frente, para cá, mostrar para eles que o não acabou, que o batismo não acabou, que o Senhor da cura não parou, né? Ou seja, Deus não mudou, Deus é sempre o de ontem, o de hoje e o de sempre. Então não deixa como que as pessoas mudam, não deixa as pessoas mudar o seu caráter cristão, não deixa as pessoas te impedir de buscar o Senhor, porque Ele é a única e verdadeira solução. Então, vamos buscar o Senhor e renovar nosso dia como dantes. Como falou Jeremias aqui, lembrando de Jerusalém. Por mais para aquelas pessoas que estavam passando aquele momento ali, que para eles pareceu normal, porque eles não conheciam a história, Jeremias falava, não, isso não é normal, eu conheço a história, eu conheço o fundamento. Então, não vamos deixar a nossa história se apagar, não vamos deixar o nosso primeiro amor morrer, né? Então, vamos resgatar esse primeiro amor. Então, eu não sei quanto tempo você tem de evangélico, mas eu tenho certeza que você lembra de quando aceitou Jesus como Salvador, de como você era fogo puro na igreja, do seu primeiro amor. Então, o que aconteceu? Porque não houve mais um glória a Deus, não houve mais um aleluia, não houve mais a línguas estranhas, porque antigamente a gente até nem ouvia o glória a Deus e aleluia. Olhava para a cara do irmão, falava com ele, orava cara feia, porque ele sempre estava chorando, né? E crente quando chora não é bonito, mas ouvia línguas estranhas, né? Então hoje, a gente pregando a palavra do Senhor, vamos falar que Deus cura, porque eu tenho certeza que Ele lá em cima vai falar, eu estou contigo, é isso que eu quero, vai, pode falar que eu vou curar. Então, quem vai ser hoje renovado pela glória do Senhor, que vai sair daqui renovado, que vai sair daqui profetizando e que vai mudar a história a partir de hoje. Porque vamos fazer igual Filipe em Samaria, ganhou 120 mil almas. Vamos fazer mudar o nosso bairro, mudar as nossas ruas, mudar a nossa vizinhança. Em vez de dar bom dia, vamos dar paz do Senhor. Então eu profetizo hoje na sua vida, que você saia daqui renovado pelo poder, pela graça do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Deus tremendo, aleluia. Amém, Jesus. Então quem quer ser hoje renovado pela glória do Senhor, dá um glória a Deus aí, bem gostoso, do inferno. E quem quer ser batizado hoje pelo Espírito Santo de Deus? Amém, Jesus, aleluia, Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, lá, Senhor, os nossos corações, Senhor.
Renova, Senhor, nossos dias. Faz, Senhor, nos voltar, Senhor, aquele primeiro amor. Derrama, Senhor, a sua glória sobre a nossa cabeça. Que o Senhor, Pai, possa aparecer, Senhor, e não nós mesmos, Senhor. Que nós possamos simplesmente ser um canal de bênção, Pai. Um vaso na Tua mão, Senhor. Ó Deus, vem, Senhor, derramar, Senhor, o Teu Espírito, Senhor. Vem, Senhor, derramar, Senhor, os dons espirituais, Senhor. Vem, Senhor, desenterrar, Senhor, os talentos, Senhor. Desenterra, Senhor, os dons, Senhor, espirituais, Senhor. Que as pessoas, Senhor, possam sair daqui, Senhor, renovadas, Senhor. Que as pessoas, Senhor, possam sair daqui, Senhor, falando em línguas, Senhor. Ó Deus querido, Senhor Jesus. Só o Senhor, Pai, é o único e verdadeiro Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor não mudou. Eu creio, Senhor, que o Senhor é mais. Eu creio, Senhor, que o que mudou foi as pessoas, Senhor. Vai agora, Senhor, no encontro de cada um, Senhor. Toca, Senhor, e derrama agora, Senhor, a Tua unção. E batiza, Senhor, em línguas. Batiza, Senhor, agora com fogo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em Teu nome. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Valores, eu quero ver o fim. Vou eu expressar vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Quer voltar ao primeiro amor? Dá um glória a Deus aí, aleluia, Jesus. Que vocês podem sair daqui renovados pela palavra do Senhor. E se você pode sair daqui, que seus dons, se tivesse sido enterrado, vai ser desenterrado agora. Deus está derramando sobre a sua cabeça uma glória nova, uma glória, um renovo para a sua vida, para a vida da sua família. Eu quero agradecer, desde já agradeço a oportunidade. Quero agradecer a presença ali do evangelista Fábio e de sua esposa. Ele foi uma amizade que Deus colocou na minha vida e que eu tenho privado, que eu tenho guardado no fundo do meu coração. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos dar um testemunho.